O nome do Senhor. Se a luta é muito grande, se tudo está difícil, eu nunca falo. Agora vai. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Eu vou entrar na guerra, pelejar com você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus ensinar. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus ensinar. Não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão.
3, errado. Meu Deus, venho lhe falar todas as coisas que passei, já estive no deserto, pelo vale já andei, na sombra da morte, essa porta quase entrei, muitas coisas que vivi, quantas lutas suportei, pensando estar só, eu nunca imaginei que suas mãos me sustentavam nos desertos que passei, que suas mãos me sustentavam nos desertos que passei. Suas mãos de poder sempre me sustentou, mesmo sem eu saber. Todo tempo me guiou, suas mãos de poder sempre me sustentou e me fez conhecer meu Jesus Salvador. Suas mãos de poder sempre me sustentou, mesmo sem eu saber. Todo tempo me guiou, suas mãos de poder sempre me sustentou e me fez conhecer meu Jesus Salvador. Ele me fez conhecer meu Jesus Salvador. Suas mãos de poder continuam comigo no deserto, no vale,
Esse louvor pela misericórdia de Deus é de nossa autoria, né? Pastor Valdemir. Deus me deu este louvor em 11/6/2022. Chama Mãos de Poder. Ainda não fiz os arranjos. São 2 louvores, né? Esse aqui e um verdadeiro adorador. Falta os arranjos. Mas é assim. A gente vai sendo honrado por Deus, né? Na composição e agora também como escritor, escrevendo livros, para a glória de Deus. Jamais imaginei, né? Não tem como imaginar a grandeza disso, né? De poder compor, de poder louvar a Deus, de poder ter letras, composições, ter harmonia, tudo ali, os arranjos, e Deus revelar, Deus trazer toda a música pra gente aí em questão de 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Então é só pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, e quanto mais nós não pensamos em nada, não queremos nada, não queremos aparecer em nada, assim que Deus cresça e que diminua nós, então Deus opera desta maneira. Então este foi um dos louvores que Deus me deu, foi acho que um dos últimos, né? Juntamente com um verdadeiro adorador, e para a glória de Deus são 12 louvores, acho que é 12 louvores, 12 louvores em 15 anos, para a glória de Deus, amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar, entregar os louvores, a adoração. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Os irmãos e as irmãs que nos acompanham, em nome de Jesus Cristo. Pai, queremos apresentar a nossa adoração, nosso louvor, agradecer, Senhor, por este momento precioso de louvor, de adoração, Pai, e dizer que somos dependentes do Senhor, precisamos do Senhor, não podemos fazer nada, Pai, se não for da Sua vontade, se não for com o Senhor na frente, marchando, Pai, preparando todo o caminho. Senhor, receba o nosso louvor nesta noite, a nossa adoração, assim pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos trazer hoje algo sobre oração. Vamos comigo em Lucas, Evangelho segundo Lucas 11, a oração. Lucas 11, né? Oração dominical, está escrito aqui no meu, na minha rotina, não sei se é de vocês. Mas vamos falar sobre a oração, sobre buscar em Deus, né? Sobre decisões, o que se deve fazer para tomar as decisões, o que se deve fazer, né? Para decidir algo importante. Então, começamos assim, 11:1. E aconteceu que, estando ele a orar, em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Até aqui. Pai, Senhor amado, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos diante da palavra de oração, a qual Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Senhor, nós não sabemos orar. Senhor, nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos, ó Pai, como direcionar-nos ao Senhor com a reverência devida, Senhor. Nós queremos, Pai, aprender nesta noite um pouco mais o que nós devemos fazer, o que falar, como chegar até o Senhor. Como tomar decisões. Senhor, nos abençoa com a unção do Senhor. Nos abençoa, Senhor, com a palavra revelada nesta noite.
Pai, no nome de Jesus, assim pedimos e assim agradecemos. Amém. Podem se acertar. Glória a Deus. Amados, eu não sei se vocês estão diante de uma decisão. Eu não sei se está orando por algo, se está esperando uma resposta do Senhor. Eu não sei qual é a motivação da sua oração, da sua intercessão. Eu não sei nesta noite qual é a resposta ou a pergunta que você está fazendo e esperando esta resposta de Deus. Mas o Senhor colocou no meu coração para trazer nesta noite sobre oração, que Jesus orou em todo momento e que nós precisamos também buscar esses princípios para ter as respostas no seu tempo devido, para ter o revestimento do Espírito Santo, para sermos ungidos por Deus, para estarmos mais próximos de Deus. Então nós precisamos, amados irmãos, orar. Nós precisamos entrar em comunhão com Deus, em oração. E Jesus estava orando aqui nessa passagem. Nós vamos decorrer mais algumas passagens aqui da Bíblia. E Jesus estava orando aqui, e os seus discípulos perguntaram para ele: como nós devemos orar? Ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. Então, o primeiro princípio aqui, amados irmãos, é que nós devemos orar. Nós devemos orar. Para ter uma comunhão com Deus, é necessário orar. Para ter sucesso no que nós vamos fazer, é necessário orar. Para ser preparado para algo que vai acontecer, irmãos, nós precisamos orar. A oração abre portas. A oração, ela também, ela nos leva a um outro nível de presença de Deus, de unção com Deus, de intimidade, comunhão com Deus. Portanto, é preciso, irmãos, essa entrega, um tempo de comunhão com o Senhor, um tempo de oração. Não é apenas essa correria do dia a dia, irmãos. Não é apenas o trabalho do dia a dia, tudo que nós estamos fazendo, estamos atropelando aí a vida, correndo para lá e para cá. Se Jesus, ele parava para orar, Jesus, ele tinha muito compromisso. Tinha muita gente ali perto dele, querendo conversar, querendo estar próximo. Então aqui, amados, nós perguntamos para Deus nesta noite, como nós devemos orar para chegarmos ao Senhor? Como nós devemos orar? E sempre, amados, sempre que nós vamos enfrentar alguma luta ou algo, alguma batalha, o Espírito Santo nos leva a orar, a interceder por alguém, nos leva a orar por nós mesmos. Sempre que vamos tomar alguma decisão importante, é necessário, irmãos, orar. É necessário buscar a Deus. Aquilo que traz paz no coração é a resposta de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos orando e não tem aquela paz. Você está esperando algo, alguma resposta de Deus, não tem paz. Ah, mas nunca chega a resposta. A resposta já está aí, no seu coração. A resposta já está na sua mente. Você que não entendeu, não discerniu.
Tudo que traz paz vem de Deus. É a resposta de Deus. O que não traz paz é uma resposta de Deus também, que não é. Portanto, amados irmãos, isso é o princípio, né, em relação à oração. Nós vamos caminhar um pouquinho, sempre em Lucas mesmo. Volta comigo lá em Lucas 3. Vamos falar sobre as orações de Jesus. E vamos aprender um pouquinho também. Hoje é rápido, tá? É mais curtinho. Mas é muito profundo em relação à oração. Você está orando por algo? Tem paz? Não tem paz? As duas respostas são de Deus, tá? Uma é sim e a outra é não. Ah, mas Deus não está falando. Deus está em silêncio. Mas o coração está afligido. Então a resposta não é boa. Ah, o coração está em paz. Então a resposta é boa. Vamos lá. Sente felicidade? Sente tranquilo? Sente paz? Deus está no controle. Deus está no negócio. Olha só. Lucas 3, 21. O batismo de Jesus. Lembre-se que os discípulos falaram: Senhor, como devemos orar? Então, estamos orando, pedindo, estamos orando, intercedendo, estamos orando por nós mesmos, estamos pedindo por nós mesmos, estamos pedindo pelos outros. Tudo está certo. E a resposta vem, tá? Olha lá, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Olha que tremendo, irmãos. Então, Jesus estava sendo batizado e ele ia ser batizado. Ele orou, certo? Sendo batizado também Jesus, orou. Ele acabou de ser batizado, ele orou. Irmãos, eu lembro também que foi assim o meu batismo. Eu acabei de entrar nas águas, eu também como que orei, comecei a glorificar a Deus ali, é como no sentido de uma oração. E naquele momento, eu já contei várias vezes aqui, a água esquentou, e era inverno, estava muito gelado. A água para mim esquentou, para mim ela estava quente, e já não queria mais sair da água. Então, aconteceu algo diferente no batismo. Então aqui, irmãos, Jesus sendo batizado, orando, o céu se abriu. Então quando ora, o que acontece? O céu abre. Então, quando nós oramos, o céu se abre. Aí começa a falar com Deus. O céu vai se abrindo, irmãos. Olha só. Jesus orou ao Pai, o céu abriu, e logo aconteceu o quê? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Então ele orou, o céu se abriu, desceu o Espírito Santo. Forma corpórea é a pomba, né? Como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Olha que tremendo, irmãos. Aqui manifesta a trindade de Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, quando Jesus foi batizado, então estando ali, ele levantou os olhos aos céus, ele orou, e o céu se abriu. Foi batizado com o Espírito Santo, foi revestido. Quando nós oramos, irmãos, o céu se abre. Quando nós oramos, nós somos revestidos do poder de Deus. Deus falou: Este é meu filho amado. Então se manifestou a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo naquele lugar. Portanto, amados irmãos, quando nós oramos, o céu abre. Quando nós pedimos com fé, irmãos, teve oração que nós já fizemos, que foi com uma fé, que foi assim do fundo da alma, que Deus respondeu tão rápido, que surpreendemos. Deus responde a oração. Pedimos em oração, em clamor, talvez ali em lágrimas, falando com Deus, de alma, oramos com a alma,
foi onde Deus realmente mandou a resposta. E a resposta veio. A resposta veio. É assim que Deus trabalha, irmãos. Então é necessário orar, é necessário buscar para que o céu se abra e que chegue a resposta de Deus. Foi assim. E aqui Jesus orou. Vamos seguir um pouquinho aqui para frente. Deixa eu ver onde está. Lucas mesmo 5, um pouquinho para frente. Então, os princípios da oração, irmãos, quando nós oramos, o céu vai abrir, nós vamos falar com Deus. E não existe uma fórmula, irmão, de orar. Somente a reverência ao Senhor e o clamor. Ele ouve o clamor, irmãos. Quando algo assim, mais assim, quando a alma está abatida, talvez seja o momento mais crucial para orar. É quando Deus vai te ouvir mesmo, o teu clamor. Lucas 5, 16. Lucas 5,16 fala sobre a oração também. Porém, a sua fama se propagava ainda mais. 15, aliás. 15, tá? Primeiro. Porém, a sua fama se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. Olha só, irmãos. Então a fama de Jesus se espalhava, porque havia curas, milagres, maravilhas, e a multidão estava indo atrás de Jesus. Todo mundo ia atrás de Jesus. Jesus era popular. Jesus estava sempre com muita gente ali perto para pedir alguma coisa, para oração, para ser curado. Mas olha só o que Jesus fazia, irmãos. Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Então Jesus preferia orar retirado. Ele ia orar em um lugar tranquilo. Então nós temos que ter este lugar também. A oração nossa, para buscar um lugar calmo, um lugar afastado, aonde esteja tranquilo para falar com Deus. Então, como devemos orar? Desta maneira. Aqui, todos os pregadores, talvez nos dias de hoje, querem pregar para a multidão, querem estar no meio da multidão, falar com a multidão, orar com a mão. E Jesus, ao contrário, ele fugiu da multidão para ir orar, para ficar no lugar deserto e orar. Então, para nós que somos pregadores, para nós que trazemos a mensagem, não é a multidão que vai fazer a nossa mensagem boa, mas sim o deserto. Porque no deserto nós vamos buscar o Senhor, e o Senhor vai nos revestir para trazer a palavra e a mensagem com autoridade, com unção, com poder. Então Jesus ia buscar orar. Estamos falando de Jesus, Filho de Deus. Imagine nós, né? Aí Lucas segue no 17, falando assim, ó. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Olha só, o poder de Deus, a virtude estava sobre ele para curar. Então Jesus, ele ia para o deserto para orar, para buscar virtudes. Olha só, nós precisamos, lógico, Jesus foi revestido lá no batismo, aquela palavra que nós lemos lá, aqui atrás. Jesus foi revestido, desceu o Espírito Santo e foi revestido para uma obra, para algo muito grande que ele ia fazer. Portanto, amados irmãos, no batismo
ele foi revestido, ele foi cheio do Espírito que o conduziu para o deserto. E no deserto, irmãos, é onde nós recebemos o poder de Deus. Nós ali vamos ser preparados. Amém, amém. Eu vou creio, né, Luiz? Paz do Senhor, Luiz. Deus abençoe, meu irmão. Pregador da palavra também. Glória a Deus. Então, irmão Luiz, é no deserto onde nós vamos receber o poder de Deus, em oração, buscar ao Senhor. Então ali nós somos revestidos na oração. Jesus, ele deixou ali toda a multidão e foi para o deserto orar. Então nós estamos fazendo o caminho contrário. Hoje todo pregador quer ir para a multidão, quer ir ali falar, quer ali mostrar a palavra para todas as pessoas. Mas Jesus fez o contrário, ele saiu da multidão e foi buscar no deserto, foi orar ao Pai. Foi assim no Getsemane, foi assim muitas vezes no Monte das Oliveiras, e Jesus fazia isso. Então a palavra de hoje é como devemos orar, como devemos buscar ao Senhor, em momentos de decisão, em momentos de uma pergunta, buscando uma resposta. É oração, meus amados, é orar, é buscar. Outra, jejuar, é necessário jejuar, para se encher do poder de Deus, buscar o poder de Deus. Aqui ele estava no deserto orando, orava porque ele ia ter virtudes para curar. As virtudes para curar vem de Deus, vem do Espírito Santo, não vem do homem, não vem de nós. O poder está em nós, mas não é de nós, não flui de mim, não flui de você. É o Espírito Santo que opera. Precisamos entender isso. E buscar, e orar, e jejuar. É assim que nós devemos orar. Que Jesus estava ensinando. Um pouquinho mais para frente, acho que é aqui mesmo. Olha só, no 6, Lucas 6. Deus abençoe, meus amados, estamos acompanhando. Lucas 6, no 12, a eleição dos 12 apóstolos. O que Jesus fez também? Olha só. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha só, meu irmão. Jesus, ele ia fazer uma escolha. Jesus, ele ia escolher os seus apóstolos. O que aconteceu? O que ele fez? Jesus subiu ao monte e passou a noite em oração. Jesus passou a noite em oração no monte. Quantas vezes ele fez isso, irmãos? Olha só, Jesus, hein? Jesus. E quando era já dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então tinha muita gente, ele fez uma escolha. A Bíblia fala aqui que ele fez uma escolha. Ele escolheu os seus discípulos, mas não foi assim aleatoriamente. Foi com oração. E não foi pouca não, foi a noite inteira orando. Portanto, meus amados irmãos, a decisão, ela não é de qualquer maneira. A escolha não é de qualquer maneira. É necessário orar, é necessário jejuar, é necessário clamar, é necessário buscar, é necessário entregar-se em oração ao Senhor, tirar um tempo de comunhão com o Senhor, buscar algum lugar deserto, tranquilo, e falar com o Senhor, se preparar, porque a oração, amados irmãos, na oração a gente se prepara, na oração Deus vai nos revestindo, na oração nós vamos nos esvaziar de nós, com o jejum também, para que o Espírito Santo se enche e fale conosco o caminho a seguir. Se não sabe qual é o caminho, para onde deve seguir,
chave é orar. Busca uma decisão, a chave é orar. É entregar na mão de Deus. Coloque certinho nas mãos de Deus. É isso. Deus já sabe. Mas Ele quer ouvir. Quer ouvir. Então aqui, Jesus passou a noite em oração. Simplesmente Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se tem mais. Lucas 9 é a confissão de Pedro. Isso mesmo? Isso, a confissão de Pedro. Oi? Está indo assim, está fluindo, né? Como estudo, né? Está fluindo como um estudo hoje, né? Lucas 9, 18. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estava fazendo o que, Jesus? Orando em particular. Olha só, de novo, hein? Então nós estamos falando sobre a oração, como devemos orar. Então nós estamos seguindo, né, uma linha de palavra de oração, que Jesus estava orando. Tá? Em particular, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhe, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que é um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro e disse: o Cristo de Deus. E ele admoestou-os e mandou-os que a ninguém refizesse isso. Ou seja, então aqui Jesus estava em oração, outra vez, né? E aconteceu que, estando ele orando em particular, ele estava orando em prol dos discípulos. Olha só. Então ele orando para os discípulos terem um entendimento de quem era ele, quem era Jesus. A multidão estava confusa, não sabia quem era Jesus. Se era Elias, se era um dos profetas que tinha ressuscitado. Disseram João Batista. Então a multidão estava confusa e Jesus orava para que os discípulos tivessem discernimento, tivessem revelação. Portanto, a oração é de intercessão também. Ele estava orando, intercedendo os discípulos. E Pedro disse que ele era o Cristo, Filho de Deus. Então ele recebeu a intercessão de Jesus, deu discernimento a Pedro. Discerniu. Portanto, é necessário também a intercessão. Orar pela sua liderança, orar pelos irmãos. Quem Deus colocar no coração, ore. Porque o próprio Deus está direcionando a essa oração. Um pouquinho mais para frente, irmãos, seguimos. Já vamos chegar de novo lá no 11, né? No 9 mesmo. Logo um pouquinho vai falar sobre a transfiguração, né? Um pouquinho mais à frente. Orando de novo, né? Olha lá. É o 9:28. 9:28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência de seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Irmãos, aqui vai aparecer, né, Moisés, Elias, orando. Então, mais uma vez orando, tá?
ele levou os discípulos com ele, eles estavam orando no monte, mais uma vez. Por isso, irmãos, a oração no monte é boa, é importante, em casa também é, mas o monte também é importante, tá? A oração do monte, Jesus foi muito no monte. Então, ele estava orando mais uma vez, e o que aconteceu? A glória de Deus resplandeceu. O rosto dele, irmãos, olha só, ficaram brancos e muito resplandecentes. A glória de Deus resplandeceu ali na oração de Jesus. Então, quando nós oramos, irmãos, a glória de Deus desce, o favor de Deus desce, e vem o revestimento de poder de Deus sobre nossas vidas. Irmãos, em um mundo de correria, um mundo de corre-corre, um mundo de coisas absurdas acontecendo, aquele que ora tem vitória. Aquele que se dedica ao Senhor, irmãos, tem resposta. Aquele que se dedica a Deus, ele é revestido do poder. E este mundo não conhece, não sabe o que é isso, porque o mundo está muito preocupado, o mundo está enfermo, está doente, com a cabeça ruim, de tanta preocupação nessas coisas terrenas, nas coisas da terra, nas coisas do homem. A ganância, quero mais das coisas terrenas. Não tem tempo, ou não entende, não conhece, não tem discernimento, não tem nada. Se multiplica tudo que não presta, tudo que não é de Deus está se multiplicando. E a oração, irmãos, é essa chave. A oração é a que faz essa ligação, um elo. Através de Jesus Cristo, chegamos até o trono da graça. Portanto, irmãos, para finalizar, voltando ao 11, para a gente fechar, tá? Foi toda uma... Lembrando que essa palavra, irmãos, o reverendo Hernandes Dias Lopes trouxe, nós estamos também replicando ela em nome de Jesus. Olha só, e aconteceu que estando... 11, tá? A gente terminar, onde nós começamos. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Lógico que depois aqui, irmãos, vem a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. É a oração que Jesus ensinou, é o Pai Nosso, tá? Só que tudo que nós aprendemos aqui, percorrendo aqui o Evangelho de Lucas, é sobre a oração que Jesus fez, de intercessão, de busca para Ele mesmo. E tem mais lá para frente, irmãos. Tem a oração lá do Getsemane. Tem a oração que Ele faz para os seus discípulos. Não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou vos preparar lugar e voltarei de novo para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então Jesus, irmãos, Ele ensinou aqui como se deve orar. Deu exemplo para nós aqui, na palavra, como nós devemos buscar. Como nós devemos consagrar ali em oração. Então, meus amados irmãos, peça para Deus tirar toda a agitação do seu coração. Peça para Deus tirar toda a agitação do seu coração. Porque é na oração e o coração leve que Deus vai falar. Tira toda a preocupação da mente. É onde Deus vai falar, assim como Jesus fez. Buscou no monte, ficou sozinho, ele saiu do meio da multidão. Então, onde Deus vai responder é no silêncio, na calmaria, na agitação dessa terra, deste mundo, não tem resposta, não haverá resposta, mas se retirar, acalmar o coração, para receber a resposta de Deus, em todo momento, em tudo quanto formos fazer, irmãos, temos que ser guiados por Deus,
guiados pelo Espírito Santo. E a gente precisa buscar mais, deixar mais as coisas terrenas de lado e buscar mais o Senhor. Neste mundo que está cheio de coisas que para atrapalhar, para tirar da presença, cheio de coisas para colocar tudo desta terra aqui na mente das pessoas, para que as pessoas estejam cheias de coisas vazias e não tenha tempo de olhar para Deus, não tenha tempo de buscar ao Senhor, não tenha tempo de esvaziar-se de si mesmo, para que possam ser cheios do Espírito Santo. Então, a maneira de orar é essa. Tudo que nós aprendemos aqui, essa é a maneira de orar, para que Deus possa responder. Se está buscando algo de Deus, deve fazer isso aqui, o que nós ensinamos hoje, para que a resposta venha. E a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre nossas vidas, tá? Para que nós possamos receber do Senhor as respostas de Deus, dos céus, que vem do Senhor, não que vem do mundo, mas que vem do Senhor. E é essa paz que excede todo entendimento que possa vir aos nossos corações. Se tiver paz, Deus está no controle, Deus está no negócio. Se não tiver paz, Deus está avisando que não é. Mas se tiver paz no coração, é o Senhor dizendo que sim, siga em frente. Somente você tem o poder de decisão, orando ao Senhor e buscando ao Senhor e tendo as respostas não do homem, mas do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meu irmão. Com louvor. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom e tem cuidado de nós. Irmãos, vamos orar e pedir ao Senhor mais uma vez. Hoje foi culto de oração aqui. Nós intercedemos, nós buscamos no clamor e nós intercedemos por pessoas. Pai, primeiramente agradeço ao Senhor por este momento, pela Tua palavra que é viva e eficaz e não volta vazia, pelas revelações na palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por instruir-nos em relação à oração. Obrigado, Senhor, porque por essa resposta que o Senhor dá a todo momento, mas nós temos que estar atentos para discernir o que o Senhor tem para nós. E assim, Pai, entregamos diante do Senhor, agradecendo por tudo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, nos alcança todos os dias, Senhor. Nos dê discernimento e sabedoria para poder, ó Pai, realmente orar e buscar as respostas do Senhor. Pai, nos livra, Pai, de toda agitação, de toda distração deste mundo, meu Pai, das coisas que vêm para tirar a Tua paz. E assim, meu Deus, nos leva, Senhor, ao local de adoração, ao local de oração, mais próximos do Senhor, meu Pai. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar revelando, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar cuidando, guardando e protegendo a cada um, meu Pai, esta noite. E a cada resposta de oração, Pai, que venha do Teu trono da graça, Deus, tirando toda a distração e agitação dos corações. Pai, no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, amém, e graças a Deus. Deus abençoe nas suas decisões, Deus abençoe nas respostas de oração, e que em nome de Jesus nós possamos ter aprendido algo importante nesta noite, e que seja para a honra e glória do Senhor. Tudo que nós temos que fazer, vamos fazer, e entregamos e consagramos tudo nas mãos de Deus. Amém? Fiquem com Deus, estaremos de volta no próximo culto domingo, se o Senhor Jesus assim permitir, com mais palavras, mais louvores, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.